A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, mais uma quinta-feira, a primeira do mês de junho. Vocês já notaram, tenho certeza que já estamos no meio do ano. Para uns, os tempos estão demorando muito as coisas, para outros está muito ligeiro. Eu sei que o tempo está na mão do Senhor, porque Ele é o princípio e é o fim. E nós temos que estar aí diante dEle, obedecendo, acatando, fazendo o melhor de nós, porque Ele fez o melhor dEle para conosco, para mim, para você, para todos nós, para a sua igreja. Então, amados, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar agradecendo, continuar clamando, porque esse é o nosso dever, né? Como servos de um Deus Altíssimo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que você está aí, firme e forte, sua casa, sua família. Vamos ter agora essa próxima hora de adoração, de louvor. Vamos ouvir a bendita palavra. Hoje é por conta das irmãs da igreja. Então, certamente o Senhor vai nos abençoar. Amém? E vamos começar já dizendo que Ele vai à nossa frente. Jesus quem vai à frente, unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado, vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando, nada temeremos, e a cada dia confiando, a cada luta que nos vem, Ele aumenta nossa força, sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo. Para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Pegue sua Bíblia, já vai dando seu like aí, vai passando o link para as pessoas que você deseja que sejam abençoadas, vai fazendo o seu pedido na cestinha virtual de oração. No final do culto estaremos orando pela sua vida e pelo seu pedido, ok? Vamos, Cecília, vamos fazer a leitura onde? Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Nos versículos 19 e 20. Filipenses 4, 19 e 20. Vai abrindo aí, fácil. Glória a Deus. É bom que você acompanhe, certo? Sabe de cor? Não. Então acompanhe aí, os seus olhos, o seu coração. Estou dando um tempinho para você abrir sua Bíblia. Okay? Já devia estar perto de você aí, já devia estar na sua mão, firme e forte. Então vamos lá. 4, 19 e 20 de Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, muito Amém. Obrigada, Graças Senhor, a Deus. por essa palavra maravilhosa. Amém. Que nos diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades espirituais. Amém. Porque Tu és o socorro bem presente na hora da nossa necessidade, na hora da nossa angústia. Supra, Senhor, as necessidades do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Eu te peço essa noite, Senhor, agradecida, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu agradeço
Amém e graças a Deus. Amém. Ele faz tudo isso para conosco, né? Para a sua vida, para a minha vida, para que nós não estejamos desanimados de maneira nenhuma. O bom ânimo que ele sugeriu, que ele falou, que deveríamos ter ali, quando ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, nós vamos ao desânimo, vamos dar um grande não agora, em nome de Jesus. Lembrando que esse texto que acabamos de ler, Paulo escreveu da prisão. Exatamente. Ele estava dizendo, posso todas as coisas, o Senhor suprirá a necessidade em glória. Ele tinha todo o direito de estar desanimado. Mas não estava. Pelo contrário, estava passando ânimo para nós hoje. Exatamente. A nossa função é passar o ânimo de Cristo. Vamos lá. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegres vamos seguir. Desanimados, desanimados. Olha aqui, ó. Não, não, não. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegre vamos seguir. Desanimados, desanimados. Todos juntos. Não, não, não. É isso. De maneira nenhuma deixa o inimigo turbar teu coração, colocar na tua mente que não há saída, colocar na tua mente que o Senhor nos esqueceu, colocar na tua mente que estamos sendo castigados por isso, por aquilo. Não, são as aflições que o Senhor já previu, já nos disse que teríamos, mas Ele deu a receita para sairmos dela, Ele deu a vacina. Já desde aquela época Ele disse assim, olha, tem de bom ânimo. Então, animados aí, crendo que o Senhor é o nosso guardador e abençoador. Isso é para aqueles que confiam, não é isso? Opa, errei a nota, vou de novo, hein? A gente se engana, a gente não erra, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não. Mas um segredinho, sem Jesus não dá mesmo, irmãos. Quando ele disse na terra, quando ele esteve aqui, ele disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer, verdade absoluta, porque nós precisamos dele para tudo, até para respirar, até para despertar, né? Somos necessitados do poder, da misericórdia e do amor de Deus todos os instantes da nossa vida, todos os momentos da nossa vida.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Recebe, Senhor, esses louvores que foram do profundo do nosso coração para o teu trono, Senhor. Foram motivados pela gratidão que temos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E sabermos que só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então recebe, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Pai. Amém. Ao Senhor, honra e glória.
Amém? Amém. Glória a Deus. Ofertório? Sim, vamos orar? É, Por todos que fizeram exatamente. este ato com inteligência, com fé, com entendimento. Você pode fazer agora, estão aparecendo os dados da igreja aí na sua tela. O Pix é tão fácil de fazer, né? Rápido, rasteiro. Aí é o número do CNPJ da nossa igreja. Então você faça isso, contribua com liberalidade. Você que já dizimou esse mês, você que está ofertando, não importa. Seja obediente no que a palavra nos ensina, não é verdade? O segredo de tudo é a obediência. É verdade. Aqueles que estão assistindo agora essa novela bíblica da Record, que é Gênesis, né? Para aqueles que já leram o livro de Gênesis, a palavra de Deus, já conheciam, mas agora assistir é curioso ver como Abraão, que é o pai da fé, um homem que foi o primeiro ali, o Senhor mudou a linhagem a partir dele, né? Tirou ele da terra dele, é um exemplo para todos nós, como ele ofertava ao Senhor. Então, a obediência... Com que alegria ele fazia. Com que alegria, e sempre do melhor, né? Chega a figura de Melquisedeque, que é a figura de Jesus, Amém. O sacerdócio, e ali ele dá o dízimo de todas as coisas, quer dizer, o dízimo é antes da lei, antes de Moisés, né? Então, e Jesus ratifica em Mateus 23 e tantas outras passagens que nós vemos a importância de sermos fiéis. Amém. Então, faça isso com alegria no teu coração. Pode fazer agora, nada te impede. Senhor, nós abençoamos essas pessoas. Em nome de Jesus. Fiados na palavra que não mente. O Senhor nos diz que se fizermos isso, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama Amém. uma bênção tal de abastança. Isso é verdade, meu Deus. O maior sábio da face da terra, que foi Salomão, disse: Senhor, não quero nem ser rico nem pobre, eu quero que o Senhor me mantenha na porção a qual estou acostumado. Por isso, meu Deus, a porção de fé, a porção de paz, a porção de alegria, a porção da família reunida, Amém. Tudo isso seja ministrado sobre essas vidas e todos possam viver essa grande bênção através da obediência e da fé. Assim, meu Senhor, abençoa todos que têm feito este ato, todos que são provedores da obra de Deus, todos que têm contribuído, têm ofertado, Senhor, os seus valores sim, mas têm ofertado a sua vida, o seu coração, o seu tempo. Isso é a dedicação que o Senhor espera de nós. Por isso nós consagramos esses valores para aquilo que é útil na tua casa, na tua obra. Abençoamos as mãos, os corações e as mentes de quem fez isso com alegria e entendimento. Abençoa abrindo portas, fazendo milagres, Amém. Prosperando o teu Amém, povo. querido É o que nós Deus. te pedimos em nome Concordo de Jesus. em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Como toda primeira quinta-feira do mês, está a cargo das irmãs, hoje representada pela diaconisa Rose, que vai trazer a palavra aos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um. Pega aquilo que é importante, que é a palavra de Deus, e guarda no teu coração. Amém. Aqui é o lugar de você armazenar a palavra, a tua fé, o teu bom ânimo, é tudo aqui que funciona. Então esteja atento, abra o seu coração, em primeiro lugar, seus ouvidos, e ouça a palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Estaremos no final orando por você, orando pelo pedido que você está mandando aí para a cestinha virtual e abençoando a sua vida. Fique até o final. A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe a todos, saudade de todos vocês, saudade do pastor, da Cecília, do Valtinho, da Tia Ali, mas em nome de Jesus logo estaremos todos juntos. Irmãos, muito feliz por mais esta oportunidade de estar aqui para trazer a palavra do Senhor. É uma bênção muito grande, uma luta muito grande e uma alegria muito grande, porque como é difícil trazer a palavra do Senhor. Quantos impedimentos acontecem, mas o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. E vamos então hoje, irmãos, eu vou dividir com vocês a palavra do Senhor que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 6, junto com os irmãos. Amém? Aqui tem alguns nomes de cidades um pouquinho complicada. Se por acaso errar a pronúncia de alguns, irmãos, releve. Amém? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos.
E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo que se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Irmãos, Paulo e Silas, eles estavam se dirigindo até a Ásia para poder levar o evangelho da salvação, as boas novas de salvação. Eles estavam indo tirar férias, descansar, nada disso. Eles estavam se dirigindo até aquele local para falar do amor do Senhor, para poder pregar a salvação que há em Jesus Cristo. Mas nós vemos no versículo 6 e no versículo 7 que eles foram impedidos disso. Que o Senhor tinha para Paulo e Silas uma obra de salvação, sim, mas em outro lugar. Ainda não era o momento para estar indo até a Ásia. A palavra do Senhor chegaria ali, sim, mas ainda não naquele momento. Para aquele momento, o Senhor estaria levando Paulo e Silas até a Macedônia. E eles tiveram essa compreensão quando Paulo teve uma visão de um varão, que se dirigia até ele e dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, no versículo 10 diz assim: logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo. Então, eles saíram rapidamente. Eles não esperaram mais nada. Eles compreenderam naquele momento que a vontade do Senhor era que eles se dirigissem até a Macedônia, e eles foram rapidamente. A palavra diz aqui que eles foram correndo. E ali eles chegaram até a cidade de Filipos, que é a primeira cidade daquela parte da Macedônia, onde eles haviam chegado. E ali eles permaneceram por alguns dias, irmãos. Irmãos, até para fazer a obra do Senhor, precisamos da direção do Senhor. Não é da forma que nós pensamos, da maneira que nós queremos, é da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor espera que seja. Porque da nossa vontade, muitas vezes nós vamos fazer as coisas que não é aquilo que o Senhor quer. Aqui Paulo e Silas, eles não estavam indo, como eu já disse, passear, mas não era o momento, não era o que o Senhor tinha preparado. O Senhor pretendia que eles fossem para outro lugar e os levou até lá, E aqui diz que eles ficaram ali na cidade de Filipos por alguns dias, E no versículo 13 diz que no dia de sábado eles saíram fora das portas, No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. A cidade de Filipos, ela era governada pelos romanos. E ali eles não podiam adorar a Deus, Os judeus não podiam adorar a Deus. Eles não tinham ali um lugar de adoração a Deus. Então os romanos determinaram que eles podiam sim, eles podiam adorar a Deus dos portões para fora da cidade, não dentro da cidade. Por isso Paulo e Silas saíram dali para poder procurar um lugar de oração. E eles chegaram até esse rio. E ali se ajuntaram algumas mulheres. Eles não perderam tempo, irmãos. Eles começaram a fazer a obra do Senhor. Eles começaram a pregar essa bendita palavra, E aí, o que aconteceu? Uma mulher se destacou entre todas aquelas. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Lídia vendia, né, ela comerciava artigos, irmãos, eu fui dar uma pesquisada para os irmãos para poder entender direitinho. Ela comerciava artigos tingidos por púrpura. Era uma tinta muito valorizada, cara, e um negócio muito lucrativo e respeitável. Os artigos que ela vendia, eles eram utilizados pelos nobres. Então, aquilo que aquela mulher vendia, o que ela comerciava, eram os nobres que utilizavam. Então, ela era uma mulher muito próspera. E a palavra nos ensina que ela servia a Deus. Mas se ela servia a Deus, por que o Senhor lhe abriu o coração? Irmãos, quantos de nós fomos Lídia um dia? E quantas Lídias nós conhecemos por aí afora, irmãos? Nós temíamos, achávamos que temíamos a Deus, acreditávamos em Deus, falávamos com Deus, dizíamos que tínhamos fé em Deus, não éramos pessoas ruins, mas faltava seguir a Jesus, faltava ter o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Dividíamos a glória do Senhor com N coisas e não tínhamos a nossa vida dirigida tão somente pelo Senhor. Irmãos, nós éramos assim. Aqui Lídia, ela servia a Deus, ela acreditava em Deus. Mas ela ainda não havia tido um encontro com o Senhor. Por isso o Senhor abriu o coração dela, para que ela compreendesse que ela necessitava de Jesus Cristo na vida dela, como seu único e suficiente Salvador. Ela precisava ouvir, assim como eu, como você um dia ouvimos. Ela precisava ouvir que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ela precisava ouvir isso, como nós um dia ouvimos, como nós um dia aceitamos Jesus, ela também teve que aceitar. E aqui, irmãos, na palavra do Senhor, no versículo 15, diz que depois que foi batizada, ela e sua casa, então aquela mulher não só aceitou a Jesus, como levou esse Jesus maravilhoso para a casa dela e falou para todos os seus desse Senhor. Toda a casa de Lídia foi alcançada, porque a palavra diz assim: depois que foi batizada, ela e sua casa. Então foram batizados, irmãos, aceitaram a Jesus. Irmãos, o batismo é algo muito importante na nossa vida. Não há como nos desviarmos disso. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós dizemos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, que o Senhor Jesus é tudo nas nossas vidas, nós temos que também nos batizar, irmãos. É importantíssimo essa decisão. É deixar tudo para trás e naquele momento reconhecer que sim, somos novas criaturas através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Lídia fez isso. Lídia deu esse passo, aceitou Jesus, se batizou, ela e toda a sua casa. Mas será que havia acabado a obra que o Senhor tinha naquele lugar? Não. O Senhor tinha outras vidas para alcançar naquela cidade. E Paulo e Silas, no versículo 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Irmãos, então aqui Paulo e Silas saíram para a oração, para fazer a obra do Senhor, para falar do amor de Jesus, para ganhar mais vidas para o Senhor. E ali havia uma jovem que era possessa por um espírito de adivinhação.
E aquela jovem seguia eles, né? E ela clamava dizendo que aqueles homens que anunciavam o caminho da salvação, eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela não falava nenhuma mentira, mas ela não dizia através do Espírito Santo de Deus. Ela dizia tudo aquilo usada por um espírito de adivinhação. Ela dizia tudo aquilo usada por um demônio. E chegou um momento, ela fez isso por muitos dias, chegou um momento que Paulo deu um basta e através do nome de Jesus aquela mulher foi liberta. Irmãos, mas isso, ao invés de ser um motivo de alegria, né, das pessoas verem que aquela mulher havia sido liberta, aqueles homens se revoltaram contra Paulo e Silas. Irmãos, nem sempre a nossa vitória, a nossa bênção alegram aqueles que estão ao nosso derredor. Muitos estão ao nosso derredor apenas torcendo para ver a nossa queda, não se preocupam com a nossa vida. Muitos estão ao nosso derredor e não querem participar da nossa vitória. Para muitos é melhor nos ver abatidos e destruídos do que nos ver vitoriosos. E aconteceu isso com essa moça. Ela foi liberta, mas isso não trouxe alegria, principalmente para aqueles homens que lucravam através da vida dela, né? Através desse espírito de adivinhação, eles ganhavam muito dinheiro. Irmãos, o que aconteceu? Eles prenderam a Paulo e Silas, levaram à presença dos magistrados, disseram que eles estavam lá perturbando, que eles estavam ali fazendo coisas que não lhes eram lícitas, e os magistrados então rasgaram as vestes de Paulo e Silas e os mandaram prender, e colocaram ali o carcereiro responsável por eles. Então eles foram presos, né? No versículo 23 diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Irmãos, eles foram presos, apanharam, não haviam feito nada de ruim, irmãos, mas o inimigo se levantou de uma maneira terrível contra Paulo e Silas. Mas tudo tem um propósito do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós parecemos aos olhos das pessoas que nós estamos derrotados, que não tem mais saída, de que para nós não tem mais solução, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é solução para todos os nossos problemas. E aqui, Paulo e Silas, nenhum desses versículos nos relata que Paulo e Silas tenham tido alguma reação, que eles tenham falado alguma coisa, nem em sua defesa. Eles aqui permaneceram quietos, né? E nós, irmãos, temos que aprender a quando nós passarmos por problemas, por lutas, por dificuldades, ao invés de nós reclamarmos e murmurarmos, nós temos que nos calar e abrir a nossa boca para louvar e orar a Deus. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ao invés de nós reclamarmos e murmurarmos, a reclamação, a murmuração, irmãos, ela não vai permitir que nós saímos do lugar, nós vamos ficar ali empacados, porque nós não vamos conseguir contemplar a glória de Deus, contemplar o que o Senhor tem para cada um de nós, porque nós vamos estar somente reclamando, somente murmurando, e vamos estar com os nossos olhos espirituais fechados para contemplar a glória de Deus. Será que Paulo e Silas não tinham motivos para reclamar? Eles até tinham, irmãos, eles podiam dizer: Senhor, não era para cá que nós viríamos, o Senhor nos trouxe até aqui. Se fôssemos nós, teríamos feito isso, irmãos. Paulo e Silas podiam ter dito isso. Nós viemos para cá porque o Senhor nos trouxe até este lugar. E nós fomos açoitados, somos humilhados, estamos presos. O que o Senhor espera de nós? Ao contrário de reclamar, ao contrário de lançar em face do Senhor tudo o que eles estavam vivendo, eles fizeram o quê? Eles oraram e eles louvaram. O Senhor sabe, irmãos, tudo o que nós estamos passando. O Senhor conhece cada uma das nossas lutas e das nossas dificuldades. E a palavra do Senhor nos ensina
que não vem luta que nós não podemos suportar, que o Senhor não permite nada acima daquilo que nós podemos suportar. Então, tudo que nós estamos passando de lutas, de dificuldades, é porque nós podemos suportar. E nós não passamos sozinhos, porque o Senhor, Ele passa junto conosco. Ele não nos permite passar sozinho. É porque às vezes é tão difícil nossa situação que nós não conseguimos contemplar que não estamos sozinhos. Mas em nenhum momento Deus nos desampara. Em nenhum momento o Senhor nos abandona. O Senhor está conosco, irmãos, sempre. E aqui Paulo e Silas, eles oravam e eles cantavam hinos ao Senhor, e ali os outros presos os escutavam. Irmãos, quando nós murmuramos, também há quem nos escute. Quando nós reclamamos, também há quem nos escute. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que orar ao Senhor, porque também há quem nos escute. E o nosso testemunho alcança a vida das pessoas, irmãos, alcança. E aconteceu, irmãos, que enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam, houve um grande terremoto naquele lugar. E as portas das prisões foram abertas, irmãos. As portas dos cárceres se abriram durante aquele terremoto. Irmãos, quando nós deixamos de murmurar e reclamar, e quando nós oramos, e quando nós louvamos, e quando nós buscamos a presença do nosso Senhor, do nosso Deus, daquele que nunca nos desampara, terremotos acontecem. Irmãos, não é esse tremor de terra, mas esse terremoto é a providência do Senhor até as nossas vidas. É a vitória do Senhor chegando a cada um de nós, quando nós fazemos aquilo que é a vontade do Senhor, quando o nosso ego é diminuído e quando nós nos voltamos para Deus com inteireza dos nossos corações, Ele nos ouve, Ele nos responde e vem a vitória do Senhor. Não importa qual seja o problema ou a dificuldade que nós estejamos atravessando, Ele vem com vitória, irmãos. E aqui o carcereiro estava dormindo e ele acordou com tudo aquilo, irmãos, e ele ficou desesperado e tentou tirar a sua própria vida. Mas aí Paulo gritou, com grande voz no versículo 28, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, quando acontece um terremoto, de portas da prisão se abrir e os prisioneiros ficarem lá, se não é no agir e no mover do nosso Deus, irmãos. Como o Senhor cuida de todos os detalhes, irmãos. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Aqui o Senhor não permitiu que ninguém saísse da prisão. Todos aqueles homens permaneceram naquele lugar. Todos aqueles que ouviam Paulo e Silas louvar e orar ao Deus vivo permaneceram naquele lugar. E aquele carcereiro, quando ouviu que Paulo disse, irmãos, que todos estavam ali, ele, no versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o amor do Senhor, que promessa bendita para a vida daquele homem, para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor ela é a mesma ontem, hoje será eternamente. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Irmãos, a salvação, ela é individual, sim. Nós não podemos salvar o nosso pai, a nossa mãe, eles não podem nos salvar, não podemos salvar o nosso filho, ele não pode nos salvar, mas se tem uma coisa que nós podemos fazer, é tomar posse das promessas do Senhor para as nossas vidas e não abrir mão dessas promessas. Aqui, aquele homem, ele não perguntou nem pela família, ele não perguntou por outras pessoas. Aqui aquele homem diz assim no versículo 30, que é necessário
necessário que eu faça para me salvar. Ele pensou na salvação da vida dele, mas o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que ele dá uma promessa de que todo aquele crê no Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, não só ele será salvo, como toda a sua casa. O que nós precisamos fazer então? Tomar posse da promessa. Toma posse da promessa para a tua vida, irmãos. Se você está desanimado de orar pelo teu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua mãe, seja qual for o amado que nós estamos clamando, não desista. Se o inimigo tem feito você acreditar que não tem mais jeito, que já está tudo perdido, repreenda em nome de Jesus, porque não está nada perdido. Há uma promessa do Senhor para as nossas vidas e nós temos que acreditar, nós temos que tomar posse dessa promessa. Então nós temos que crer que toda a nossa casa será alcançada. E aquele homem acreditou, aquele homem creu. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Irmãos, ele e toda a sua casa creu no Senhor, acreditaram, eles foram batizados, assim como aconteceu com Lídia, no versículo 15, e depois que foi batizada, ela e sua casa, aqui no versículo 33, a palavra diz assim, foi batizado ele e todos os seus. O Senhor alcançou toda aquela família. Todos foram batizados. Olha o batismo novamente. O batismo acompanha aquele que crê. O batismo nos acompanha, irmãos. Olha só, eles foram batizados. Eles receberam esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, olha a alegria transbordando, a alegria da salvação na vida daquele homem e de toda a sua família. Que coisa tão grandiosa, que maravilha! Como o Senhor trabalhou neste lugar, como Paulo e Silas foram usados. O Senhor permitiu que eles fossem presos, sofreram, não foi fácil, não foi, irmãos. Talvez o inimigo tivesse realmente pensado, acabou. Agora para Paulo e Silas acabou, eles já não vão mais fazer a obra. Ao contrário disso, ali ainda presos, eles fizeram uma obra maravilhosa para o Senhor. E aquele homem, aquele carcereiro e toda a sua casa foi alcançado. Ainda nas nossas lutas, irmãos, ainda nas nossas dificuldades, nós vamos louvar ao Senhor e a obra do Senhor será feita. E Deus estará conosco e Ele está conosco e Ele nos faz vencedores. É tremendo isso que o Senhor fez. Irmãos, Lídia saiu para adorar a Deus fora dos portões da cidade. Ela era uma mulher rica, bem-sucedida, respeitável. Então, por certo, ela tinha uma casa muito grande. Irmãos, o que aconteceu nesta obra tão maravilhosa de salvação do Senhor naquele lugar? Eles não mais precisariam sair fora dos portões da cidade para adorar a Deus. Porque naquela época, para se adorar a Deus dentro dos portões da cidade, os judeus precisavam que tivesse pelo menos 10 pessoas. E ali Deus havia feito uma obra de salvação. E eles estariam ali adorando a Deus e reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador da vida deles. Ali, irmãos, nascia o primeiro ponto de pregação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na casa de Lídia, com a família de Lídia, com a família do carcereiro e creio eu com essa moça que foi liberta também. Deus ali começava a igreja do Senhor na cidade de Filipos, né? A carta aos filipenses foi dirigida a esse povo que o Senhor começou aqui, a igreja que o Senhor começou aqui neste lugar, através da pregação de Paulo e de Silas. Irmãos, não desistam da vitória, não desistam no meio do caminho. Permaneçam, por mais que as batalhas sejam tremendas. Abra o seu coração.
ouçam a voz do Senhor. Tudo tem um tempo certo. Não é na nossa vontade, não é da forma muitas vezes que nós desejamos que aconteça. Com Paulo e Silas foi assim, eles achavam que eles iam para um lugar e eles foram para outro lugar. Mas a obra do Senhor foi feita. A palavra do Senhor foi alcançada. Irmãos, descansa o teu coração no Senhor. Saiba que grandes coisas o Senhor vai fazer, mas descanse no Senhor, porque a obra que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, ela é tremenda, ela é grandiosa, e o nosso testemunho, aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, vai alcançar a muitos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tão somente tome posse desta palavra. Tão somente tome posse de cada promessa que há aqui neste livro maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Palavra de vida, guia de vida, nossa bússola, nosso guia de vida. Aqui temos palavra para nos conduzir de bom ânimo, irmãos. Não desanime. Crê no Senhor Jesus e toda a sua casa será alcançada. Crê no Senhor Jesus e essa luta vai passar. Crê no Senhor Jesus, tão somente logo todos nós estaremos de volta, porque o Senhor está dando a direção e logo, logo Ele vai mostrar ao pastor o momento certo de nós estarmos de volta. Não desanime, irmãos. Não perca as tuas forças. Não permita que as lutas façam com que você desista de orar, de louvar a Deus, de ir na igreja. Não desista, irmãos. Ouça a palavra do Senhor, busque a presença do Senhor e saiba, irmãos, que grandes coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas. Se nesta noite você estava desanimado, descrente, desacreditado, toma posse da palavra do Senhor, da promessa de Deus para a sua vida e se levante, ore, louve ao Senhor, que certamente grandes coisas Ele fará. Amém? Sou agradecida a Deus por mais esta oportunidade, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Um beijo a todos. Amém pela palavra. Tenho certeza ela alcançou teu coração, alcançou tua vida, porque Jesus Cristo é vida em nós e Ele é a própria palavra. Que bom que você ficou até o final. Agora eu quero orar por aqueles que mandaram o seu nome aí, o seu pedido na cestinha virtual de oração. Estaremos orando por você. Concorde, fica firme nesse momento. Feche seus olhos se for possível, né? Porque quando nós fechamos os olhos, parece que enxergamos Deus melhor. Porque fechando os nossos olhos, passamos a enxergá-lo com o coração. E isso é o que vale. Amém? Senhor, alcança agora todos os pedidos que foram feitos, meu Deus e meu Senhor. As necessidades, as lutas, as tribulações, as contendas. Senhor, dá um basta em toda contenda nos lares agora. Em nome de Jesus. Dá um basta no espírito maldito que vem para desanimar, que vem para destruir. O Senhor veio para acabar com essa obra de Satanás. Dá um fim no coração daqueles que estão com o coração turbado, Senhor, e passa, Senhor, para eles a bênção que Tu tens para cada um de nós, certamente. Eu repreendo toda a enfermidade nesses pedidos aí, Senhor, na questão da saúde. Eu repreendo na questão da tribulação, na questão financeira, na questão, Senhor, da mente, do corpo, do coração. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que não vem de Ti, do Teu trono, Senhor, nós rechaçamos e não queremos para a nossa vida, porque sabemos que toda boa dádiva vem do alto. Assim, Senhor, eu Te peço agora, Senhor, concede a cada um, Senhor, o seu pedido, o seu clamor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja esteja orando por esses pedidos, clamando a Deus, concordando, para que nós possamos ligar aqui e o Senhor ligar nos céus, a grande bênção para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom. Deus abençoe a vida da diaconisa que pregou e de todas as irmãs da igreja, para que continuem firme e forte. Amém? Glória a Deus. Eu vejo você no domingo, às 19 horas, e o Senhor já tem preparado a palavra direta para o teu coração e para o meu.
para nos alimentar, para mantermos em pé diante dele, em nome do Senhor Jesus. Primeiro, nos manter em pé diante dele para receber dele tudo que ele tem para nós. E depois ele diz que nós pisamos a cabeça da serpente, e você pisa com muito mais força quando você está em pé, não é isso? É a posição correta de pisar a cabeça da serpente. Amém? Glória. Deus abençoe a sua vida. Levante sua mão agora. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que é em Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beijo no teu coração, vejo você domingo às 19 horas, em nome de Jesus.